Amém, glória a Deus. Eu fico assim, meu coração particularmente se enche de alegria quando você vê assim no começo do culto alguns sinais assim que Deus testifica acerca das coisas assim que Ele tem colocado no coração para que seja falado, né? E eu lembro assim que no último louvor que cantou antes, né? Você falou muito acerca que a vontade de Deus seja feita na nossa vida, né? E se você que gosta de anotar e eu fosse dar um título para isso que o Senhor colocou no meu coração para que eu pudesse compartilhar hoje, seria vontade ou permissão? E uma interrogação. Vontade ou permissão? Vocês estão aí, gente? Amém? Glória a Deus. Né? Semana passada, quem estava aqui, não sei se lembra, mas a gente falou acerca de que uma coisa era necessária, né? Para que eu e você, nós que somos cristãos, que significa como se fossem pequenos cristos ou representantes, aqueles que devem representar Cristo onde quer que esteja, era necessário que eu e você nós viéssemos fazer, assim como o Cauã fez, né? Ele representou Cristo ali na escola. Quando o mundo todo queria fazer algo, ele foi na contramão, porque ele tinha um compromisso, ele tem um compromisso e uma aliança com o Senhor, né? E isso acontece porque quando eu e você nós entregamos nossa vida ao Senhor, nós passamos a perder o controle das nossas vidas, né? E daí em diante nós passamos a viver para fazer a vontade daquele que nos chamou, né? E nos comprou, assim como foi falado hoje aqui. Por que nós celebramos a ceia? Por que nós cercamos a mesa? Tudo isso é um benefício que nos foi dado através do sangue de Jesus que foi derramado, o preço que foi pago na cruz do Calvário, né? E assim como foi falado semana passada, é pelo amor que Ele demonstrou por cada um de nós, mas não um amor qualquer, um amor sacrificial, né? Nos amou até o fim e por nós se entregou, A pergunta que fica, será que nós sabemos se realmente estamos fazendo a vontade de Deus, aquilo que Ele espera de nós, né? Ou se nós estamos vivendo aquilo que Ele chamou para que nós venhamos viver? Será que nós realmente sabemos isso? Será que nós podemos ter essa convicção no dia de hoje? Como que eu posso saber se eu estou vivendo a vontade plena de Deus? Ou se aquilo que está acontecendo na minha vida é por causa de uma permissão ou tolerância de Deus? Porque eu não sei você, mas uma frase que é muito comum, que a gente já ouviu várias vezes, né? Que diz assim: tudo acontece segundo a vontade de Deus. Quem já ouviu essa frase? Levanta a mão aí, gente, quem já ouviu? Vocês estão um pouco tímidos, não precisa ficar com vergonha não, né? E se você for ver, eu tenho para mim aquilo que o Senhor ministrou no meu coração essa semana. Essa frase é um pouco perigosa e também meio que enganosa, né? Que ao final disso o Senhor possa trazer essa certeza e convicção no nosso coração. E dirigindo assim, eu faço algumas perguntas para o Senhor assim, e do nada me veio algo no meu coração. Então isso que eu vou colocar aqui, essa definição, não é segundo aquilo que veio no dicionário, tá? Que muitas das vezes o pessoal sabe que eu gosto de ver o significado e compartilhar aqui, né? Então isso que eu vou compartilhar com os irmãos é algo que o Senhor ministrou ao meu coração. O que seria a definição de vontade? Seria mais ou menos assim: vontade, aquilo que já está determinado e deve acontecer segundo determinou Deus. É aquilo que Ele planeja e deseja. Essa diferença é revelada por meio de princípios, exemplos e caráter do Senhor. Essa seria a definição de vontade. Amém? Permissão, que seria a definição: tudo aquilo que acontece, mesmo estando em desobediência, para nos mostrar que no fim terá uma consequência. E isso pode acontecer, por quê? Por causa do livre-arbítrio que foi dado aos homens. E para provar como está o coração, para o plano e propósito maior que Deus está nos conduzindo. Depois, quem quiser, eu posso compartilhar isso aqui, né? Para querer meditar com mais calma, tá? E eu queria compartilhar um exemplo
que é bem conhecido e que o Senhor tem falado comigo durante essa semana. 1 Samuel, capítulo 15, é uma história bem famosa. 1 Samuel, capítulo 15. Nós vamos estar lendo alguns versículos a partir do versículo 1. 1 Samuel, capítulo 15, a partir do versículo 1. Todo mundo achou? Amém? Vou estar lendo aqui, tá? Diz assim, o título da minha Bíblia é: O Senhor rejeita Saul como rei. Samuel disse a Saul: Eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem. Matem homens, mulheres, crianças recém-nascidas, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Agora pula para o versículo 7. Aqui nós vimos que Deus deu uma direção bem clara. Amém? Ficou fácil de compreender, né? Eu acho que mais fácil do que isso só se fizesse um plano e alguns desenhos ilustrando, né? Da maneira que Deus gostaria que fosse feito. Agora pula para o versículo 7. Nós vamos ler do 7 até o 10. Diz assim, ó: E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezável e inútil destruíram por completo, né? Aí eu queria fazer uma pergunta. A vontade de Deus foi cumprida aqui? Não foi, né? Sei que assim, mas então por que será que isso aconteceu, né? Por que então chegou a esse desfecho, teve esse fim? Aí faz eu voltar àquilo que foi falado antes, por causa do livre arbítrio que Deus deu a cada um de nós, né? E algo assim que o Senhor tem falado ao meu coração quando se trata dessa parte de fazer escolhas, é que Deus nos deu o livre arbítrio, amém? Isso significa que eu e você, nós somos livres para escolher, né? Só que a gente é livre para fazer as escolhas, mas a gente é refém da consequência dessas escolhas. Porque não tem como você escapar da consequência delas, né? Se você for ver aqui depois a história, esse fato dessa desobediência dele não se propor a fazer a vontade de Deus, teve consequências ali que depois ele foi tirado, né? Ele não exerceu mais a função de rei de Israel. E algo assim que, uma frase que o Senhor ministra no meu coração. Muitas vezes, quando vem assim essas questões de o que é vontade e meio que aquilo que é a vontade, nossa, aquilo que a carne tenta nos induzir a fazer, que diz assim, ó: Deus espera que nós venhamos optar por obedecer, mesmo podendo escolher não obedecer. Deus espera que eu e você venhamos optar por obedecer, mesmo podendo escolher não obedecer. Porque quando a gente, podendo fazer o mal, escolhe fazer o bem por amor a Ele, isso é a verdadeira prova de amor que nós podemos dar, né? Tem uma outra frase que diz que o certo é o certo, mesmo se ninguém faz, e o errado é o errado, mesmo se ninguém está vendo. Ou então, mesmo que ninguém esteja vendo, eu e você temos que escolher fazer o certo, aquilo que agrada ao Senhor. Tudo bem até aqui? Amém? Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2.
partir do versículo 15. Nós vamos ver aqui um exemplo bem claro onde foi ali. A primeira vontade determinada, mas que não foi obedecida. Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 15. Vamos estar lendo. Diz assim, O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Aqui foi relatada a vontade expressa e bem específica e explicada. Aí eu não vou ler aqui porque é muito comprido, mas aí no capítulo seguinte, a partir de Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao 24, relata ali a tentação que eles sofreram, mesmo eles sabendo daquilo que Deus tinha determinado no começo, que eles poderiam comer de toda a fruta, mas não do fruto ali da árvore do bem e do mal. Eles foram tentados, mas mesmo sabendo da vontade, eles cederam, pecaram quando desobedeceram. Eles não optaram por fazer aquilo que era o certo, mesmo podendo fazer o errado. Então nós vemos aqui que não foi cumprida a vontade de Deus. Então aconteceu, mais uma vez, mas não era a vontade de Deus expressa. Mais uma vez, é permitido por causa do livre-arbítrio. E algo assim que o Senhor tem falado ao meu coração, quando a gente se dispõe a viver a vontade de Deus, nós vamos ser levados a lugares que vamos estar sendo provados. Amém? Eu ia falar, faz sentido? Lugares que nós vamos estar sendo provados, esticados, onde nós vamos precisar matar, subjugar a nossa carne. Porque se não for assim, nós não vamos conseguir ser guiados pelo Espírito Santo. E se Deus está pedindo algo, algum posicionamento, algo que precisa ser deixado, algo que precisa ser entregue a Ele, Ele vai te dar, Ele vai te sustentar e te capacitar durante esse período, até a entrega daquilo que Ele tem pedido. Tem um exemplo bem claro aqui também, é o exemplo de José. É um exemplo que eu gosto muito, de José, que está em Gênesis 37. Mas eu não vou estar lendo tudo, tá? Só vou remir. Depois, se você quiser estar lendo para meditar na sua casa. Gênesis capítulo 37, do versículo 1 ao 11, Vou resumir aqui com minhas palavras, tá? Que é ali onde José ele começa a ter sonhos, que Deus revela para ele que iria colocar ele em um lugar onde ele iria ter uma posição de destaque. Tanto é que os sonhos se mostravam sempre ele numa posição de destaque e os irmãos ali meio que reverenciando ele, tá? E por ele já ser o filho preferido ali de Jacó, o filho da velhice, o último filho, ele era tratado de uma forma diferente, E isso, querendo ou não, gerava um ciúmes ali com relação aos outros irmãos, Tanto é que os irmãos já tinham ciúmes dele, pelo ser o filho preferido, mas depois ainda de contar esse sonho, que ainda eles iriam ter que se submeter a eles tentaram, colocaram no coração o desejo, a vontade de, querer ou não, dar um cabo da vida dele, não é verdade? E aí, durante isso que foi revelado através de sonhos, ele passou por um processo, Primeiro, o que aconteceu com ele? Ele foi vendido. Amém? Todo mundo conhece a história, Ele foi vendido pelos seus irmãos, que antes até planejavam matá-lo e chegaram a simular a morte dele, deixando o pai muito triste. Está no capítulo 37, do versículo 19 ao 36. Ele foi tentado e provado pela mulher de Potifar. Gênesis capítulo 39, do versículo 1 ao 23. Ele foi tentado, mas ele resistiu e não cedeu à tentação. Ele podendo ceder e fazer aquilo que talvez satisfizesse a carne dele, ele optou por não ceder, por temor a Deus e por amar ao Senhor, E por ele resistir e não ceder à tentação, ele foi preso injustamente.
Só que algo que me chamou a atenção bastante nessa situação, que no capítulo 39, dos versículos 20 ao 23, fala assim que em todos esses momentos o Senhor estava com ele. Glória a Deus, porque ele era uma pessoa que obedecia, era temente e fazia aquilo que agradava ao coração do Senhor. Aí em Gênesis, do capítulo 40, mostra ele sendo usado ali por Deus para interpretar o sonho de 2 prisioneiros. Vou fazer um resumo bem rápido, tá, gente? No capítulo 41, fala ali que depois de ele ter sido usado por Deus para interpretar o sonho dos prisioneiros, e esse fato foi levado até conhecimento do faraó ali, daquela época. E ele foi chamado também ali, por ter já interpretado, por Deus ter usado a vida dele por interpretar a vida ali dos prisioneiros, para que ele pudesse interpretar alguns sonhos que o faraó estava tendo naquela época, né? E mais uma vez, através ali da revelação dos sonhos dada por Deus, o próprio faraó também é algo que me chamou a atenção, que reconheceu que não teria outra pessoa cuja qual o Espírito Divino estaria sobre ele. Tem essa frase que diz, né? Ele escolheu depois José ali para colocar no lugar de destaque, porque ele reconheceu que o Espírito de Deus estava sobre ele. Você vê que para chegar até onde Deus tinha dado essa revelação, algo foi pedido, né? Um sacrifício teve que ser feito, a obediência teve que ser praticada. No capítulo 42, ali a gente já pode ver ele na posição de destaque e os irmãos sujeitos a ele. Aquilo que tinha sido mostrado desde o começo, aquilo que Deus tinha mostrado através de sonhos se cumprindo. Mas quando eu estava meditando acerca dessa palavra assim, o Senhor colocou alguns tópicos. Eu não sei se você gosta de anotar, se você puder, né? O Senhor falou ao meu coração que isso só foi possível porque, primeiro ponto, Deus estava com ele. A gente viu aqui que a palavra fala, Deus estava com ele. Depois, se vocês puderem, por favor, né, ler com mais calma na sua casa, só para mim remir o tempo aqui, tá? Deus estava com ele. Segundo, ele honrou ao Senhor, mesmo podendo não fazer. O exemplo mais claro ali, a mulher de Potifar, né? Vamos falar no português claro, ele estava ali numa situação bem favorável para que ele pudesse ali satisfazer a vontade da carne dele. Mas ele optou por não fazer, né? Terceiro, e no lugar de destaque que Deus o colocou, foi para servir pessoas. Amém? Foi para servir pessoas, para que Deus seja conhecido e reconhecido. Assim como o Senhor também, né? Ele quer fazer nas nossas vidas. Assim como o faraó reconheceu que o Espírito de Deus e a presença de Deus estava com ele. Amém? Né? Então nós podemos ver que Josué, ele pôde sim viver o propósito, aquilo que Deus tinha colocado, aquilo que Deus tinha revelado para ele. Mas ele só viveu o propósito porque ele se sujeitou à vontade de Deus durante o processo, né? Só vive o propósito quem se submete ao processo e se sujeita à vontade de Deus durante esse processo. Vocês estão aí, gente? Amém? Ó, esse eu escutei, hein? Aí, foi forte. Algo assim também que eu queria deixar anotado, se vocês puderem, né? Permissão não é aprovação. Permissão não é aprovação. Deus, ele pode até permitir escolhas erradas, mas isso não significa que ele as deseja. Deus pode permitir escolhas erradas, mas isso não significa que ele as deseja, né? Ele pode até usar o que seria mal para cumprir seus propósitos. A gente vê aqui em Gênesis capítulo 50, do versículo 20 e 21, o mesmo José ali, depois que os irmãos vão pedir perdão acerca de tudo que fizeram ali, ele fala, né, que os irmãos tentaram fazer o mal com ele, mas Deus usou o mal que eles queriam fazer para fazer o bem, né? Então ele pode usar aquilo que seria mal para fazer o bem, para cumprir os seus propósitos.
Aí eu sei que você pode estar querendo saber como que eu posso fazer, como que eu posso entender, como que eu posso saber aquilo que é a vontade, se algo é vontade ou permissão de Deus. Eu queria anotar, queria falar algo assim, né? Alguns tópicos que talvez, não que, como que eu posso dizer? É diferente quando você ouve uma palavra específica, Deus falando, mostrando com todas as letras, algo bem definido, né? Eu até brinco, que nem no meu caso lá que aconteceu em Ramamatos, quando eu orei pedindo uma confirmação e o pastor veio falar comigo. Eu falei, nossa, isso daí eu não tenho o que questionar, porque você acaba de orar e vem uma resposta e foi algo bem... Essa é a maneira melhor que tem. Mas às vezes o Senhor, Ele não fala com a gente assim tão direto. Às vezes são coisas, pequenos sinais que a gente tem que estar atento, né? E procurar entender, compreender e perceber, principalmente. Então, para saber se algo é vontade ou permissão de Deus. Primeiro, se você quiser anotar, compare com os mandamentos e ensinamentos de Jesus. Compare com os mandamentos e ensinamentos de Jesus. Se está alinhado com a palavra. Se estiver sendo motivado por amor, justiça, santidade, misericórdia. E se isso for algo que vai beneficiar a vida do próximo e não a nossa, tem grandes indícios de ser a vontade de Deus. Amém? Quer que repita mais uma vez para anotar? Da Job a gente tem tempo, então tudo bem, né? Para saber se algo é vontade ou permissão de Deus, compare com os mandamentos e ensinamentos de Jesus. Se está alinhado com a palavra. Se estiver sendo motivado por amor, justiça, santidade, misericórdia. Amor, justiça, santidade e misericórdia. Se for beneficiar ao próximo. E aí tem grandes indícios de que pode ser a vontade de Deus, tá? De que seja a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus geralmente é que venha através de nós para beneficiar os outros. Amém? Segundo, observe o contexto bíblico. Observe o contexto bíblico. Observe o contexto bíblico, né? Às vezes, situações são permitidas por causa da dureza do coração humano. Observe o contexto bíblico. Às vezes, situações são permitidas por causa da dureza do coração humano. Mateus capítulo 19, versículo 8. Um exemplo bem claro. Tá? Mateus capítulo 19, versículo 8, diz assim, ó. Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres, por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Né? Então você vê que algumas situações são permitidas por causa da doença, por causa da dureza do coração do homem. Né? Amém? Conseguiram anotar? Próximo. Ore e peça discernimento ao Senhor. Ore e peça discernimento ao Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 2, é uma passagem bem conhecida, né? Que nos mostra que renovando a mente, nós podemos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É a vontade de quem? De Deus, né? Então nós temos que saber, é a vontade dele e não a nossa, né? É a vontade dele para nossas vidas.
né? E uma observação: boa, perfeita e agradável vontade dele e para ele. É para ele. Tem que ser agradável para ele. Né? E às vezes aquilo que é a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável, com certeza vai exigir de nós sacrifício, né? Romanos 12, 2, então, o mais importante, não esquecer e essencial, orar e pedir discernimento ao Senhor. É, glória a Deus, quando o Senhor nos responde com uma palavra, usando pessoas ou com algo bem específico, com um pensamento ou um versículo que corta a nossa mente, né? Quando acontecem essas coisas, eu fico maravilhado e muito contente. Seguinte, e o último seria: considere os frutos. Considere os frutos. A vontade de Deus produz paz, justiça e edificação. A vontade de Deus produz paz, justiça e edificação. Gálatas capítulo 5, versículo 22, 23. Né? Fala acerca disso, né? Todo mundo, eu creio que é uma passagem bem conhecida, onde fala ali dos frutos. Do fruto do Espírito, né? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E o exemplo seguinte seria Tiago, capítulo 3, do versículo 13 ao 17. Tiago, capítulo 3, versículo 13 ao 17. Diz assim, fala acerca dos dois tipos de sabedoria. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja, amargura, ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, ali há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Amém? Até aqui? Essa é a palavra que o Senhor colocou, né, no meu coração para compartilhar com os irmãos hoje. Vocês recebem essa palavra? Em nome de Jesus? Eu queria pedir que se pudessem ficar em pé para que a gente estivesse orando acerca disso. Amém? Eu não sei você, mas algumas vezes eu já fui meio que levado a achar que algo que eu desejava muito no meu coração fosse algo que Deus estivesse direcionando e que aquilo com certeza seria a vontade de Deus para a minha vida. Sabe quando fica aquela luta? Às vezes você quer tanto algo que a gente costuma até chamar que não sei se vocês já ouviram essa expressão, vontade permissiva, né? É que nem quando tem um filho que ele fica tanto assim na orelha do pai pedindo algo, né? Geralmente vem e fala, compra isso, pai, eu não posso. Tem dinheiro, mas ele fica lá de um jeito ali pedindo que o pai às vezes por já estar meio cansado, fala, tá bom, vai lá e compra, né? É algo que não que era vontade, mas acaba tendo uma permissão para acontecer e isso depois traz consequência, né? Ou algumas vezes a gente tem nós até como adultos também temos isso, não é verdade? Ou foi só eu? Ou é só eu que de vez em quando tenho algumas vontades de fazer algo assim, mesmo às vezes não sabendo se é a vontade específica de Deus para a minha vida no momento. Sou só eu? Ergue a mão aí, quem já... Né? Então eu queria que nós pudéssemos estar orando, né? Que nós pudéssemos colocar a nossa vida diante do Senhor. Eu não vou assim pedir para que você venha aqui à frente, mas se você quiser vir aqui à frente, tenha total liberdade. Eu creio que nós precisamos orar mediante tudo aquilo que foi falado, para que o Senhor ele venha nos ajudar
a entender qual é a vontade dele nas nossas vidas. Porque nós sabemos que quando não há a vontade expressa e específica, aquilo que ele realmente quer que eu e você venhamos a fazer, isso traz consequência na nossa vida. E quando essas consequências chegam, acaba de alguma forma atrasando aquilo que Deus gostaria que nós estivéssemos vivendo. O processo, ele acaba sendo mais demorado, ele acaba sendo mais trabalhoso. E durante esse processo, com certeza, vai ser mais desgastante para cada um de nós. Então eu creio, se nós tivéssemos essa convicção no nosso coração, e primeiro, um coração que reconhece que muitas das vezes já tomou a decisão errada. Se nós reconhecemos, pedir perdão ao Senhor, colocar diante dele as nossas vidas e pedir para que de agora em diante nós venhamos, assim como foi falado, primeiro buscar, consultar a ele primeiro acerca de todas as coisas. Que nem essa semana, dou glória a Deus pela vida da minha esposa, porque eu estou num negócio assim, será que eu troco de carro, eu faço check-in do carro que está parado? Ela falou, mas você já orou? Eu falei, é mesmo, vamos orar, tem que orar. Então glória a Deus por isso, né? Às vezes eu estava esquecendo de fazer essas coisas, mas eu não posso esquecer. Você vê como a gente tem a tendência, muitas das vezes, ser deixado levado por aquilo que vem do homem ou por aquilo que seria mais fácil, por não querer colocar diante do Senhor aquilo que tem no nosso coração, ou às vezes até por causa de um orgulho que não quer se sujeitar, mesmo se a resposta do Senhor for não. Eu lembro que quando a gente comprou a casa, eu fiquei com vontade de comprar um carro zero. Eu falei assim, nossa, nunca tive um carro zero, né? Queria aproveitar e já comprar um carro zero. Aí eu fui orar, assim, a gente orou durante o tempo. Aí eu falei assim, Deus não falou nada para mim, não. Eu falei, então isso já é uma resposta. Aí eu fiquei quieto, eu aceitei. Na verdade, o não de Deus também é uma resposta para mim e para você. Só que muitas das vezes a gente quer ouvir a resposta que agrada o nosso coração. Mas o Pai, Ele não vai dar aquilo que agrada o nosso coração, aquilo que é necessário para cada um de nós. Amém? Queria estar orando, se você sentir de vir aqui à frente, nós pudéssemos colocar a nossa vida diante do Senhor, pedir perdão a Ele, reconhecer que o nosso coração ele é falho, nosso coração é enganoso.